Olá, meus caros, então estamos de volta aqui, né? Mais uma aula de História do Tocantins. E olha só, na aula passada nós analisamos aí o surgimento do território tocantinense através da atividade mineradora no século XVIII. Vimos, né, que essa atividade foi intensa, mas de curta duração. E ainda no final do século XVIII você tem um processo aí de declínio dessa atividade mineradora, né? E a transição então para uma sociedade agropastoril. Ok? Então essa é a situação do norte de Goiás, né, do território então que viria a ser o estado do Tocantins em fins do século XVIII para início do século XIX. Muito bem, no início do século XIX nós temos a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Em 1807, essa família fugindo, né, ali das pressões napoleônicas, né, vem para o Brasil, chegando aqui em 1808. E você tem, então, essa família real tomando algumas medidas com o objetivo de dinamizar o norte do território goiano, a comarca, criando a comarca do norte e tentando, de alguma forma, criar condições para o desenvolvimento desta região, tá? Então nós vamos tratar especificamente a partir disso, né, esses desdobramentos da chegada da família real ao Brasil, especificamente em relação ao norte goiano, com a criação da chamada Comarca do Norte em 1809, tá? Então, quando a família real chega, ela quer dinamizar essa região, porque foi uma região que já havia contribuindo muito aos cofres da Fazenda Real e com o declínio da atividade mineradora, né, você teve uma redução drástica da arrecadação. E a coroa, então, vai tentar criar condições para promover o desenvolvimento desta região. E uma das primeiras medidas tomadas foi justamente a criação da chamada Comarca do Norte, né, que deveria ter sido implantada, né, com a construção da vila de São João das Duas Barras, tá? Há divergências aí quanto à localização, né, dessa vila, que seria a vila de São João das Duas Barras, né, na confluência dos rios Araguaia e Tocantins, né, para alguns seria na confluência dos rios Tocantins e Itacaiunas, né, onde hoje está a cidade de Marabá. Então seria aí a região escolhida para ser a sede da Comarca do Norte. Porém, o governador escolhido, né, o governo escolhido, o desembargador Teotônio Segurado, ele não concordou com essa localidade inicialmente apresentada, proposta pela coroa. E ele então vai trabalhar no sentido de convencer as autoridades a construírem, né, a capital dessa comarca, né, a sede dessa comarca, em outra localidade. Tá? Então não chegaram a construir, a implantar essa sede da comarca em São João das Duas Barras e, na verdade, né, por influência aí do Teotônio Segurado, a sede da comarca ela foi construída, né, implantada em 1815 na vila de São João da Palma, né? São João da Palma, que é hoje a cidade de Paranã. Tá? Hoje a cidade de Paranã, então foi a sede aí da Comarca do Norte, tendo como capital, né, provisória, né, inicialmente aí a capital dessa localidade foi Cavalcante, tá? Cavalcante foi quem recebeu aí provisoriamente até que fosse então implantada a vila aí, né, de São João da Palma, né, sendo aí a sede da Comarca do Norte. Então aqui nós já vemos começando a se desenhar aquilo que viria a ser então, né, o território tocantinense, né, décadas depois ou no século seguinte. Muito bem, então o norte, olha só, né, o norte ele vai desencadear ao longo do século XIX, né, algumas iniciativas no sentido de se emancipar do sul. Lembrando que esse território originalmente, então, pertencia à capitania de São Paulo, depois foi criada a capitania de Goiás, então ainda não há que se falar em território tocantinense, porque tudo pertencia à capitania de Goiás. Mas a luta pela separação, pela emancipação do norte em relação ao sul, ela tem um ponto muito importante justamente em 1821. Tá? Vamos entender aqui esse processo aí, né, que é o primeiro levante realmente para separar o norte, tentando se separar do sul aí. Bom, em 1820,
a família real estava no Brasil, né? O Brasil já tinha sido elevado à condição de Reino Unido a Portugal, olha só, aberto os portos às nações amigas, as nações então amigas aí de Portugal, e você tem então a coroa instalada aqui. Só que lá em Portugal, aqueles que lá ficaram não estavam satisfeitos com essa condição, por quê? Lá ficaram sob a tutela dos ingleses, né? Os ingleses, eles estavam dominando o comércio, e Napoleão tentou conquistar militarmente a Inglaterra, não conseguiu, pressionou o Inglaterra através do chamado bloqueio continental, tentando impedir que a Inglaterra comercializasse os produtos com o restante do mundo, e Portugal era um aliado do governo inglês. Daí então a pressão de Napoleão sobre Portugal, que acabou, né, fazendo com que a família real saísse de Portugal e viesse para o Brasil com a escolta da marinha inglesa. O fato é que Portugal ficou sob a tutela dos ingleses, e isso estava deixando a elite portuguesa profundamente insatisfeita, e passaram então a exigir o retorno da família real a Portugal, nessa que ficou conhecida aí como a Revolução do Porto de 1820, que trazia ali, né, alguns ideais liberais, né, autonomistas. Muito bem, esses ideais acabaram chegando ao Brasil, só que trouxe aí um resultado inverso para Portugal. Por quê? Com o retorno da família real a Portugal, o que passaram a exigir, né, o que essa elite, essa burguesia portuguesa passou a exigir, era que o território brasileiro voltasse à condição de colônia. Então, um território que, quando da vinda da família real para cá, foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal, queriam que retrocedesse. E claro, a elite brasileira não concordou nada com isso, né? Porque abria-se a possibilidade, ou fechava-se a possibilidade, na verdade, fechava-se a possibilidade de continuar comercializando com outros países. Até então, antes da vinda da família real, o Brasil só podia comercializar os seus produtos com Portugal. Então só comprava e vendia, só estabelecia essa relação comercial com Portugal. E após a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, né, isso se tornou muito mais interessante para a elite brasileira negociar diretamente com outros países e não somente com Portugal. Daí então houve uma revolta por parte aqui dos brasileiros não aceitando aqui que o Brasil voltasse à condição de colônia de Portugal. Muito bem, fica aqui então, né, Dom Pedro I, que vai sofrer uma forte pressão pela independência do Brasil, para que o Brasil se torne então independente de Portugal, já que não vai ser mantida a condição aí de Reino Unido, então que o Brasil se torne independente de Portugal. Começa então, mais uma vez, aí, uma luta pela independência. Bom, vamos ao que interessa, que é essa parte central do continente, essa parte central do Brasil. Na comarca do Sul, na região sul, houve um levante liderado por um padre, liderado por um capitão, né, tentando depor o governo de Manuel Sampaio, que era o governador da capitania de Goiás, tá, que compreendia aí o norte, o território hoje tocantinense. Esse levante, ele acabou sendo descoberto, né, o padre, o capitão foram presos, o padre consegue fugir, né, vai para o norte e tenta lá novamente organizar um novo levante contra o governador capitão-general, olha o título pomposo, né, governador-capitão-general Manuel Sampaio. Tá? Houve essa tentativa, né, de depor, e por parte então das pessoas que lideravam esse movimento, esse levante contra o governo de Manuel Sampaio no sul, havia uma perspectiva de independência, lutar pela independência do Brasil. O fato é que o norte também teve o seu levante. O levante liderado, né, pelo desembargador Teotônio Segurado, porém com uma característica diferente. Teotônio Segurado, pela sua ligação com Portugal, com a família real, né, pela sua origem portuguesa, ele não quer a autonomia do Brasil em relação a Portugal. O movimento, o levante, né, registrado no norte, na comarca do norte, ele se dá num contexto diferente, né, numa realidade diferente daquela que acontece no sul. Enquanto o sul lutava pela independência, né, e derrotar aqui Manuel Sampaio significava, tirar do poder Manuel Sampaio, significava justamente tirar o
território, né, da tutela dos portugueses, no norte não. Teotônio Segurado buscava a autonomia da comarca do norte em relação ao sul, buscava a criação de uma província autônoma, né, em relação a Goiás, mas fiel, mas ligada, né, mas jurando ali, né, fidelidade a Dom João, fidelidade à coroa portuguesa. Isso aí acabou, né, provocando uma contradição dentro desse movimento. Por que uma contradição? Enquanto Teotônio Segurado, um dos principais líderes desse processo, desse levante no norte, né, ele reivindicava a autonomia do norte em relação ao sul, mas jurando fidelidade à coroa portuguesa, outros grupos que participavam desse levante também, né, eles queriam o quê? Eles queriam a total libertação de Portugal, a total independência, autonomia do Brasil. Então eles lutavam tanto pela autonomia do norte em relação ao sul, como também lutavam pela independência do Brasil. Então vejam que esse movimento na comarca do norte, ele já surge aí com algumas contradições. Você tem uma liderança de um lado querendo somente autonomia em relação a Goiás, mas jurando fidelidade à coroa portuguesa, e do outro lado você tem um grupo que quer tanto essa autonomia em relação a Goiás, como quer também a independência do Brasil. Mas Teotônio Segurado era a principal liderança, né, desse movimento, e ele chega então, né, a puxar aí, né, a ideia da nomeação de um governo provisório no norte, e faz isso, encabeça esse processo em 1821 com a instalação de uma junta provisória, tá? E declarando então a comarca do norte independente da comarca do sul, criando aí, né, uma província, né, declarando aí a criação de uma província, tendo como capital provisória Cavalcante. Tá? Então, em 14 de setembro de 1821, é instaurada aí, né, criada essa junta provisória para essa província no norte, né, essa província aí, do Tocantins, mas esse processo ele acabou ruindo. Ele acabou não obtendo êxito, justamente em razão dessas contradições aí que eu comecei a falar com vocês. Além da questão da diferença, né, se era autonomia em relação a Portugal ou se era só autonomia em relação ao território goiano, houve ainda outros conflitos, por exemplo, quando no mês seguinte, né, houve aí a transferência da capital de Cavalcante para Arraias, deixando, né, descontentes as elites aqui, né, o grupo que estava aí dentro desse movimento também e sediado em Cavalcante. Então começou a criar disputas internas aí nesse grupo, justamente pela questão da capital, vamos dizer assim, que foram brigas mais intestinais, né, e que acabaram se sobrepondo à causa maior, que era o movimento separatista, que era a autonomia em relação ao sul. Então, envolvidos por essas questões menores, né, de ordem ali da localidade, do grupo que estava liderando, que estava puxando, acabaram fazendo com que esse movimento sucumbisse, né, e então tentam buscar apoio junto a Dom Pedro, para efetivar a separação. Dom Pedro não aceita, né, recusa essa proposta, não aceita a separação do território, a criação de uma província, né, autônoma então ao território goiano, e em 1823, né, ele mandou reunificar o território, não reconhecendo, não legitimando esse governo que se criou, que se instaurou no norte. Tá? Então está aí um ponto importante, né? Mas Teotônio Segurado, o principal líder desse movimento, marcou o seu nome na história do estado do Tocantins. Tanto é que a avenida principal, né, na capital, ela recebe o nome de Teotônio Segurado. É justamente uma homenagem a esse líder político do norte que em 1821 encampou aí a luta pela autonomia do norte em relação ao sul, tentando já criar aí uma província. Aqui é apontado então esse movimento de 1821 a 23, ele é apontado como a gênese desse movimento separatista, tá? Alguns ainda falam, não, mas teve o levante lá de 1736, que os mineradores do norte se rebelaram contra a cobrança diferenciada do imposto e tal, mas em termos de lutar pela autonomia mesmo do território em relação ao sul, né, o registro que fica é esse movimento, a implantação dessa junta provisória em 1821, né, que foi até 1823, quando o imperador
né, não reconheceu então, né, esse governo, essa autonomia do norte em relação ao sul e ordenou que fosse unificado o território, ok? Então tá aí, né? Esses conflitos internos foi que levaram ao fracasso essa primeira tentativa aí de criação do Tocantins, tá? Mas a luta não parou por aí, né? A população do norte, a partir daí, sempre reivindicando autonomia ao sul. Bom, mas qual era o principal argumento, né, dessas autoridades do norte, né, dessa elite do norte, que se levanta nesse processo de luta buscando a emancipação política em relação ao sul? A principal reivindicação é a de que o norte contribui para a formação da riqueza do território, mas seria sempre preterido, né, pelo governo, sediado no sul, tá? Que não olhava para aquela região com a devida atenção que achava-se que deveria ter, com o cuidado que deveria ter. E essa queixa ela vai perpassar toda a história do norte goiano, até que foi então criado o estado de Tocantins em 1988. Tá? Então a principal pauta é essa, é o fato de que essa população do norte não se sente representada, não se sente assistida pelos governos que estão sediados no sul do território, né? Muito distante desse norte e olhando muito pouco para essa região. Então essa é a principal reivindicação desse movimento, reivindicação essa que vai perpassar toda a história do norte goiano ao longo do século XIX e do século XX, até que foi então criado o estado do Tocantins. Ainda durante esse período imperial, observe bem, nós estamos destacando aqui o início, bem no processo de independência do Brasil, né, em 1822. Então você tem aqui a gênese desse movimento separatista e ele terá desdobramentos ainda ao longo do século XIX. Quero destacar com vocês aqui que em 1863, né, o Visconde Taunay, que era deputado por Goiás, ele propõe a separação da província aí e a criação da província de Boa Vista do Tocantins, ou seja, a separação do norte, da então província de Goiás, né, e a criação da província da Boa Vista do Tocantins, tendo como capital a cidade hoje, né, de Tocantinópolis, né, na época conhecida então como Boa Vista, tá? Então vejam só que após esse levante aqui de 1821, o processo, né, a tentativa de se criar um território autônomo, ele continua. E aí você tem o Visconde Taunay, né, propondo a criação dessa província. Lembrando aqui, né, a província, nós estamos falando até há pouco sobre capitania, né, a capitania ela vigora o quê? Durante o período do Brasil colonial, né? Quando nós passamos para a condição de império, no Brasil império, né, essas localidades que até então eram as chamadas capitanias, elas passam a se chamar então províncias, né? Então você tem a província de Goiás, né? A província de Goiás que compreendia então todo esse território que é hoje o estado de Goiás, o estado do Tocantins, tá ok? Todo esse território, então uma região muito extensa, muito grande. E então há essa proposta de criação. Bom, a situação não avança, né? O imperador não aceita a criação dessa província, né? Mas a ideia não se perde. Agora, o porquê? Por que o imperador não aceita a criação da província aqui? Por que não aceita a criação da província aqui? A criação de um território é sempre uma atividade o quê? Muito custosa, muito onerosa aos cofres públicos, vamos dizer assim. No caso aqui, né, eram os cofres públicos, mas aos cofres do rei. E não havia interesse por parte da coroa, né, por parte do império aqui, em ter esse custo, tá? É só você lembrar, né, lá no século XVIII, no século do ouro e tudo, todo investimento feito pela coroa nesse território era um investimento necessário para garantir a ela a arrecadação de impostos. Não havia por parte da coroa uma preocupação com o desenvolvimento dessa região. O que ela queria era extrair esse ouro o mais rápido possível, né? Era esse o interesse, era essa a necessidade, a urgência, extrair. E o que se tinha em termos de investimento nesse território era aquilo necessário para a cobrança ali dos impostos, garantir os direitos
do rei, da coroa, da fazenda. Tá? Então, qualquer coisa que representasse custos para a coroa, isso era rechaçado, a não ser que ela visse naquele custo a possibilidade de ela oferir uma vantagem ainda maior. Tá? Fora isso, não. Tanto é que, por exemplo, ainda quando esse território, né, capitania de Goiás, é criada aí a capitania de Goiás, o primeiro governador que vem, Dom Marcos Noronha, ele reconhece que Vila Boa não era o local mais propício para ser a sede da capitania. E sugere a transferência da capital de Vila Boa para Meia Ponte, hoje a cidade de Pirenópolis, né? E isso é rechaçado pela coroa portuguesa, porque transferir essa capital representaria mais custos, o que a coroa não queria ter, custos com essa região, tá? Então tá aí. Bom, a proposta de criação, né? A proposta de criação aí do território, ela continua avançando, ela não vai adormecer, né? Você terá momentos em que isso vem com maior força, né? E outros em menor força, mas isso continuará, isso perpassará toda a história do Tocantins. Até que em 1889, olha só, aqui já o finalzinho do Império, né? Não podemos esquecer, em 1889, no finalzinho, dia 15 de novembro, cai a monarquia no Brasil, através de um golpe, né? Dom Pedro II foi deposto, né? Mas antes foi apresentado, né, um projeto de divisão do Império em 40 províncias. Bom, aqui vale registrar que não foi um projeto unicamente, né, um levante unicamente da população do Norte, mas um projeto, né, para todo o Brasil, em que dividia esse território do Império aí em 40 províncias. E uma dessas províncias pensadas nesse projeto, apresentada nesse projeto, é justamente a do Tocantins, a província do Tocantins. Mais uma vez, esse projeto ele não passou, ele não avançou, mas demonstra, né, o vigor aí da ideia, né, a força da ideia que ela foi perpassando aí por décadas e décadas. Muito bem, cai a monarquia, né, implanta-se a república no Brasil, você tem aí a primeira fase, a chamada Primeira República, né, que vai de 1889 a 1930, e a ideia da criação do Estado do Tocantins, ela continua. E aí muda-se o status, né? Quando cai o Império aqui em 1889 e é implantada a República, então já não é mais província, e sim estados, tá? É importante que você tenha isso em mente. Falamos em capitania, nós estamos falando do período colonial, certo? Não esqueça, Brasil colônia. Falamos em província, nós estamos falando do período imperial, né? O império que vai ali de 1822, com a independência do Brasil, né? E em 1889 você tem aí a derrocada do Dom Pedro II, ele é deposto e implanta-se a República. E aí você tem a mudança desse status de província para estado. Então aqui já após 1889, continua essa luta, né, pela separação, pela autonomia do Norte em relação ao Sul. Isso vai ganhando força, né, e esse discurso ele aparece também na imprensa do Norte. Então a imprensa do Norte vai manter viva essa chama pela separação do território tocantinense do território goiano, essa emancipação política. Então jornais como a Folha do Norte e jornais como o Norte de Goiás, né, vão ser difusores dessas ideias separatistas para a população do norte, do então território goiano, né, do então estado de Goiás, nessa chamada República Velha, tá certo? E a queixa, né, apresentada pela população do norte continua a ser essa, a de que essa população contribui para a formação da riqueza do território, porém ela não é assistida ali nas suas necessidades, né? Ela entende, ela percebe que o governo não dá a devida atenção a essa população do norte, sempre preterida nos investimentos, que estariam mais concentrados no sul do território goiano, não alcançando ao norte. E até mesmo no atendimento, né? Qualquer questão que se tivesse que resolver, tinha-se que fazer um grande deslocamento para alcançar a capital, né? Então Vila Boa, e isso era muito dispendioso, muito custoso para essa população do norte que não se via então devidamente assistida. De tal forma que essa ideia vai perpassar
a República Velha, né, de 1889 a 1930, até que em 30 nós temos aí um rompimento, né, da nossa ordem institucional, com um golpe liderado por Getúlio Vargas, naquela que ficou conhecida como a Revolução